das grandes descobertas. No século XIX, doenças como a cólera e a tuberculose tiveram um impacto profundo na sociedade, especialmente nas crescentes áreas urbanas. Epidemias de cólera se espalhavam rapidamente, agravadas pela falta de saneamento básico e pelo consumo de água contaminada. Enquanto a tuberculose, uma das principais causas de morte da época, prosperava em ambientes superlotados e insalubres. Epidemias de cólera se espalhavam rapidamente, agravadas pela falta de saneamento básico e pelo consumo de água contaminada. Enquanto a tuberculose, uma das principais causas de morte da época, prosperava em ambientes superlotados e insalubres. O medo e a alta mortalidade dessas doenças impulsionaram debates sobre saúde pública e higiene. Embora ainda prevalecesse a teoria do miasma, que atribuía as enfermidades ao ar puro, a ciência estava prestes a dar um salto decisivo com a teoria germinal das doenças, desenvolvida por Louis Pasteur e Robert Koch. Essas descobertas revolucionaram a medicina, levando à criação de políticas sanitárias mais eficazes e à transformação da forma como a sociedade compreendia e combatia epidemias. Louis Pasteur, que nasceu em 1822 e morreu em 1895, foi um químico francês que revolucionou a maneira como as doenças eram combatidas. Suas descobertas tiveram um enorme impacto na medicina e deram início ao estudo da microbiologia. Antes dele, as doenças eram explicadas com base em ideias erradas, como a influência do clima, da alimentação, das emoções ou dos chamados miasmas, que são ares impuros. Além disso, acreditava-se que os seres vivos podiam surgir espontaneamente em matéria sem vida, uma teoria que Pasteur provou estar errada por meio de experimentos. Pasteur demonstrou que muitas doenças são causadas por micro-organismos, como bactérias e vírus, e que esses seres podem ser combatidos. Ele identificou micro-organismos responsáveis por várias doenças infecciosas e criou formas de preveni-las, como a vacina contra a raiva. Seus estudos ajudaram a desenvolver métodos de higiene e esterilização, fundamentais para evitar contaminações de hospitais e cirurgias. Um de seus métodos mais conhecidos é a pasteurização, o processo usado até hoje para impedir a multiplicação de micro-organismos em alimentos e bebidas. Em 1886, Pasteur apresentou seu trabalho sobre a vacina da raiva na Academia de Ciências Francesa e foi convidado a criar um centro para produzir a vacina. Assim nasceu o Instituto Pasteur, que se tornou uma referência no estudo e tratamento de doenças infecciosas. O cientista também teve contato com o imperador brasileiro Dom Pedro II, que conheceu Pasteur em uma viagem à França em 1877. O imperador chegou a convidá-lo para vir ao Brasil ajudar no combate à febre amarela, mas Pasteur recusou por causa da idade avançada e problemas de saúde. No entanto, Dom Pedro II ajudou financeiramente na criação do Instituto Pasteur e, como forma de agradecimento, recebeu um busto de bronze que ainda hoje está exposto na sede do Instituto. Prevaleceu no meio comum e no meio científico a teoria da geração espontânea. Em meados do século XIX, o cientista francês Louis Pasteur, através de um experimento simples, demoliu definitivamente esta teoria, criando a teoria da biogênese. Ele colocou em balões com este formato um caldo de carne, que era o meio de cultura da época, e no outro balão, com gargalo normal, o mesmo meio de cultura. E percebeu que, depois de muito tempo, nesse balão não surgiu nada de novo no meio de cultura. E neste outro, a vida microbiana começou a proliferar, como nós estamos percebendo agora. Então nós estamos repetindo essa façanha científica que já dura 169 anos. Por mais de 2000 anos, Robert Remarque foi um cientista fundamental para a biologia celular. Ele demonstrou que novas células surgem da divisão celular pré-existente.
ajudando a refutar a ideia de que células poderiam se formar espontaneamente. Esse conceito foi essencial para a teoria celular moderna e influenciou diretamente Rudolf Virchow. Além disso, Remarque fez importantes descobertas sobre o sistema nervoso, identificando diferentes tipos de fibras nervosas e contribuindo para o entendimento da neurociência. Rudolf Virchow, nascido em 1821, foi um dos médicos mais importantes e cientistas do século XIX, conhecido por suas contribuições à patologia celular e à medicina preventiva. Ele consolidou a ideia de que toda célula vem de uma célula, contrariando a teoria da geração espontânea e reforçando que as células podem surgir a partir da divisão de outras células pré-existentes. Esse princípio foi fundamental para o avanço da biologia e da medicina, pois ajudou a compreender como as doenças se desenvolvem a nível celular. Descobertas científicas, Virchow foi um grande defensor da medicina social. Ele acreditava que muitas doenças não eram apenas questões biológicas, mas também a consequência de más condições de vida da população. Para ele, a pobreza, a falta de higiene, a desnutrição e a ausência de saneamento básico eram fatores determinantes para a disseminação das enfermidades. Como político e ativista, lutou por melhorias do sistema de saúde pública, promovendo construções de hospitais, sistema de esgoto e abastecimento de água potável. Seu trabalho teve um impacto duradouro na medicina preventiva, área que busca evitar doenças antes que elas se manifestem. Ao enfatizar a importância de medidas sanitárias e políticas públicas para o preventivo bem-estar da população, Virchow ajudou a transformar a forma como os governos e a sociedade lidam com a saúde. Seu legado permanece vivo até hoje, influenciando desde a biologia celular até as políticas de saúde pública modernas. Apesar de terem focos diferentes, a descoberta de Pasteur, Remarque e Virchow se complementam. Pasteur provou que micro-organismos causam doenças, enquanto Remarque ajudou a consolidar a ideia de que células vêm de outras células. Virchow expandiu essa visão para a medicina, mostrando que doenças resultam de alterações celulares, embora nem sempre tenham concordado entre si. Juntos ajudaram a transformar o entendimento da biologia e da saúde. A descoberta desses cientistas continua a influenciar a medicina e a ciência. Hoje, vacinas baseadas nos princípios de Pasteur salvam milhões de vidas, enquanto o estudo das células e da divisão celular impulsionado por Remarque e Virchow é essencial para tratamentos contra o câncer e outras doenças. O trabalho deles criou a base para a microbiologia, a patologia moderna e as políticas de saúde pública que ainda usamos. Louis Pasteur, que nasceu Louis Pasteur. Olha! Descobertas científicas, Virchow foi um dos grandes... Eu preciso ler antes de gravar, eu tenho TDAH.